Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estamos iniciando o nosso culto das nossas manhãs com Deus e queremos desejar a todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador seja abundante em nossas vidas. Para nossa edificação, eu gostaria de ler para os irmãos e peço que acompanhe essa leitura que farei na palavra de Deus. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus seja louvado, bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos para que passemos alguns momentos em oração. Vamos colocar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas orações. Santo, eterno e poderoso Deus, Pai grandioso, que governa sobre tudo e sobre todos, nós te adoramos e louvamos o teu nome santo, reconhecendo que és o único Deus, digno de todo louvor e adoração. Te agradecemos pelas bênçãos incontáveis, vindo das tuas santas e bondosas mãos. Somos gratos porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, aquele que ama, que cuida, perdoa e soluciona os nossos problemas. E nesses dias tão difíceis em que toda a nação está vivendo, temos sentido a tua presença santa e maravilhosa. Por isso, em nome de Jesus, colocamos toda a nação nas tuas fortes e poderosas mãos, suplicando que, se for a tua vontade, que é boa e perfeita, perdoa e sara essa terra, muda a história dessa nação. Intercedemos pelas famílias, pelos enfermos. Colocamos também, meu Deus, cada lar nas tuas mãos, cada situação. Ó Deus, em nome de Jesus, continua, Pai amado, a nos ouvir, a atender de acordo à tua vontade e no tempo do Senhor. Oramos agradecidos em teu nome santo. Amém e amém. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tudo foi criado por ele, para ele e por meio dele. Tudo foi criado por Jesus. Adoremos então ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus.
toda a glória, toda a honra e todo o poder ao Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso bendito Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela produz frutos de arrependimento, frutos de adoração, frutos de encorajamento. E o meu desejo é que nessa manhã essa palavra possa estar nos transformando e nos moldando conforme a vontade do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Isaías,
livro do profeta Isaías, capítulo 37. Estarei lendo nesse momento do 1 ao 4. Fala assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano e saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, quando a gente traz para o nosso contexto atual, a gente entende que no meio comercial há vendedores e representantes. Enquanto o primeiro, um vendedor, é um funcionário que vende, o segundo geralmente é um autônomo que acumula ainda atuações como criar e cultivar um relacionamento com o cliente, que é o objetivo da empresa, e também dar-lhe suporte após a venda de um determinado produto. E é interessante que ele só tem bom êxito se conquistar a confiança do cliente, e ele também precisa acreditar no produto ou serviço que ele está comercializando ou vendendo. Quando a gente pega o exemplo de um governo, o presidente, por exemplo, pode enviar alguém para ir a um congresso no seu lugar, ou qualquer compromisso ou uma viagem, né? E ele envia esta pessoa como o seu representante. E aqui a gente pode trazer como seu embaixador. E essa pessoa tem o dever de não envergonhar aquele que o enviou. Se a gente voltar para o nosso texto, o profeta Isaías foi um representante fiel do Deus Altíssimo durante a maioria ou boa parte de toda a sua vida. E é interessante como nós lemos no texto, quando o rei Ezequias foi desafiado pelo rei assírio, que além de desafiá-lo, ainda insultou o Senhor, o Deus Altíssimo. Ezequias buscou a ajuda de Isaías e expôs-lhe a situação, pois ansiava, ele estava angustiado, ele estava esperançoso por uma orientação divina. O profeta Isaías cumpriu seu papel com fidelidade, transmitindo a mensagem do Senhor ao rei e encorajando-o a confiar no Senhor. Isso que o rei Ezequias, o profeta Isaías transmitiu ao rei Ezequias. A gente pode ver lá no livro do profeta Isaías 37, no versículo 6. Isaías lhe disse: Dize isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, nosso Deus, né? Não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Essas foram as palavras que o profeta Isaías transmitiu aos servos do rei Ezequias para que chegassem até o rei e, como representantes, como embaixadores, transmitissem a mensagem do profeta, que era um embaixador, um representante do Deus Altíssimo. Então o profeta cumpriu com a sua função, transmitindo fielmente, como bom representante do Senhor, aquilo que o Senhor lhe tinha enviado a fazer. Quando a gente chega no Novo Testamento, os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos porque as pessoas viam neles representantes fiéis de Cristo, seguidores que obedeciam a Cristo em tudo e ainda davam bom exemplo. Eles representavam o Mestre. Eles começaram a ser chamados de cristãos porque as pessoas se
identificavam com eles como sendo parte da mensagem, como fazendo parte daquele processo de agora a anunciação do Evangelho para todos aqueles que estavam perdidos. As pessoas viam nos apóstolos, nos discípulos, realmente pessoas que eram fiéis ao seu mestre. Nós temos que entender que representar Cristo aqui na terra não é só para os teólogos, só para os pastores, só para os missionários, somente para os oficiais das igrejas. Todos aqueles que creem em Jesus são chamados a imitar o seu exemplo e transmitir a sua mensagem. Como fazemos? Como embaixadores do seu reino. Nós devemos viver da melhor forma, da forma mais condizente com os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre. E também nós temos que ter certeza, nós temos que ter convicção e viver com comprometimento com Ele. Nós temos que transmitir essa imagem, nós temos que realmente viver essa imagem, que nós somos comprometidos com Cristo. Aí eu faço algumas perguntas. Quem você tem representado em sua vida? Você tem sido um representante verdadeiro e fiel do Senhor Jesus Cristo? Que tipo de conselho você, como representante do Senhor, transmite para aquelas pessoas que procuram a sua ajuda, como aconteceu no caso do nosso texto? Que tipo de conselho será que eu e você temos transmitido às pessoas que buscam a nossa ajuda? Outra pergunta: será que eu e você temos encorajado as pessoas a ter fé em Deus? Ou será que nós temos dado conselhos baseados em nossas próprias opiniões? Será que nós temos realmente sido pessoas que encorajam ou que muitas vezes terminam de afundar aqueles que procuram nossos conselhos? Será que nossos conselhos estão sendo sábios? Será que estão sendo baseados na palavra do Senhor? E é interessante que, se você, assim como eu, já é filho de Deus, Deus, que é nosso Pai, nos quer como seus representantes. Nos quer como representantes dele na nossa casa, na escola, no nosso trabalho, na nossa cidade, em qualquer local que a gente estiver. Nós temos que seguir aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios 5:20, que fala assim: nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Uma outra tradução fala como se Deus estivesse exortando por nosso intermédio. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos instrumentos pelos quais Deus tem trabalhado na vida das pessoas. E Ele tem que trabalhar na nossa também. Mas nós não podemos perder esse privilégio de ser embaixadores do Deus Altíssimo. Onde a gente estiver, nós temos que ter essa consciência que Deus pode nos usar, Deus pode trabalhar as nossas vidas e a vida das pessoas, assim como tem trabalhado todos esses anos, e por isso o Evangelho chegou até nós hoje. Quem anda com Deus transmite sua palavra aos outros como bom representante. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa condição, essa capacidade, essa consciência de que nós somos seus embaixadores em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu por nós. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por teu consolo, por tua graça, Deus, e por todas as bênçãos derramadas sobre nós, ó Deus. Que esse dia seja bom, que esse dia seja um dia que nós tenhamos, ó Deus, paz, que nós tenhamos, ó Deus, vitórias, ó Pai. Mas que em todos os momentos nós possamos estar lembrando, ó Deus, que nós somos representantes, nós somos embaixadores aqui nessa terra. Nós que conhecemos a verdade, ó Deus, devemos, ó Deus, transmitir a boa mensagem a todos.
Nos ajuda, Deus, nos capacita e nos fortalece. Oramos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda a seguir. E caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre eu sou. Tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te Senhor. Um milagre, Senhor. Mesmo sem merecer, fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor. E neste momento que estamos finalizando o nosso culto, nós queremos desejar a todos que o Senhor te abençoe e te guarde, te conceda um dia abençoado e feliz e vitorioso nos caminhos do Senhor.